Eu queria chamar agora o André Nunes, da FINEP, para falar sobre games e startups. Boa noite. É um prazer estar aqui na Grink hoje, apresentando um pouco quais os instrumentos que a FINEP dispõe para financiar as startups e, principalmente, as empresas de qualquer porte em todos os setores. Mas hoje a gente vai dar um foco específico para a economia criativa e games. A nossa agenda é apresentar a FINEP rapidamente, falar das principais ações de economia criativa que foram realizadas nos últimos anos, tratar um pouco do mercado de games e as suas oportunidades e também depois apresentar a ferramenta, o instrumento de startup para a gente continuar o papo que a gente estava tendo aqui. A FINEP é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. Nós completamos 50 anos no ano passado e temos como objetivo financiar toda a cadeia de inovação, desde a pesquisa básica, que começa nas universidades, nos centros de pesquisa, até o desenvolvimento de novos produtos, novos processos em empresas de pequeno, médio e grande porte. Inovação para a gente, muito se discute o que é inovação, como é que a FINEP mede inovação, mas acho que o principal conceito de inovação para a gente é que a inovação ela deve ser um produto, um processo ou um serviço que deve, de fato, chegar ao mercado. Se eu faço o desenvolvimento de um produto que não chega no mercado, eu não fiz inovação, eu fiz o desenvolvimento de um produto. Tá? Então, isso para a gente é muito claro. Se eu faço um processo novo, não aplico esse processo, eu tenho um conhecimento gerado, mas que não virou inovação. Inovação para a gente é negócio. A FINEP definiu algumas áreas como áreas prioritárias para apoio. Dentre elas, a gente destaca a defesa e aeroespacial, tecnologias da informação e comunicação, a área de energias renováveis, petróleo, gás e indústria naval, área de agronegócio, saúde e metalmecânica. Dentro da área de tecnologias da informação e comunicação, a gente juntou a área de economia criativa. Então, isso foi um marco importante para o apoio ao setor. Como é que a FINEP faz isso? Basicamente, ela utiliza 4 mecanismos. Aqui tem 6 mais 4. Financiamento não reembolsável, ou seja, operações em que a gente aporta o dinheiro e esse recurso não retorna para a FINEP. Financiamentos reembolsáveis, que são operações de crédito tradicional. A FINEP aporta dinheiro nas empresas e elas depois retornam esse recurso para a FINEP. Temos ainda os fundos de investimento. A FINEP aporta recurso nos fundos, que esses fundos, por sua vez, aportam recursos nas empresas. E a gente criou uma outra forma de trabalhar, que é o programa FINEP Startup. A gente percebeu que havia uma necessidade que a FINEP não só financiasse os fundos para que eles aportassem recursos nas empresas nascentes, nas startups, mas que a FINEP deveria fazer alguma coisa para as startups. A gente viu que tinha um buraco, que tinha um grupo de empresas que não estava sendo financiada. E a gente entendeu que era a missão da FINEP ajudar essas empresas, e quando eu for falar de startup, isso vai ficar bem mais claro, vou apresentar para vocês. Como é que a gente apoia as empresas? Com recursos reembolsáveis, nós temos taxas atrativas, que partem de 5,2% ao ano. Se formos comparar com a poupança, essa taxa tem uma taxa de juros negativa. Então, imagina que uma empresa, se ela captasse esse recurso, fizesse a atividade dela de desenvolvimento, de inovação com recursos próprios e fosse pagar a FINEP, ainda assim sobraria uma diferença de recurso que é maior do que a taxa de financiamento cobrada pela FINEP. Tá? E a FINEP pode apoiar qualquer coisa que faça sentido dentro do projeto que foi apresentado. Quais foram as principais atividades, as ações de economia criativa? A gente começou fazendo apoio de maneira recorrente à economia criativa desde 2004. A FINEP fez 4 chamadas públicas para financiar todo o processo de seleção e desenvolvimento de conteúdo digital dentro daquele plano de TV digital. A gente lembra que, naquela época, a FINEP apoiou os estudos para o desenvolvimento de modelos de negócio e estudos que fossem fundamentais para embasar a decisão governamental de como deveria ser o sistema que o Brasil iria adotar em TV digital.
para isso, a gente financiou tanto o desenvolvimento de tecnologias de transmissão, recepção, como também o desenvolvimento de conteúdo. E aqui começa essa história de apoio a conteúdo. Em 2006, a gente fez a primeira chamada de games. Tá? Eu lembro que era uma época no final do ano, a gente tinha um pouco de recurso para fazer uma ação, e o meu chefe me falou: André, você tem 2 dias para criar uma ação utilizando esses recursos para alguma coisa na área de educação. Eu pensei, putz, eu adoro games, eu tenho 2 dias, será que uma chamada para games educacionais faria sentido? Eu tinha algumas pessoas que eu tinha trabalhado no MEC, interagindo na época da TV digital. Fizemos alguns testes de hipótese para ver o que fazia sentido ou não. E fiz uma proposta em 2 dias de uma ação, de um edital para games. Acho que o meu chefe era mais maluco do que eu, topou a ideia, a gente fez essa chamada pública, recebemos mais de 100 propostas para analisar, e foi uma experiência bem interessante, porque foi aqui que a gente começou a entender o mundo de games. Uma chamada pública, ela serve muito, de forma exploratória, para entender o que as universidades estavam fazendo, o que o mercado estava fazendo. Aliás, será que game educacional ele tem que estar realmente relacionado a um conteúdo específico do MEC, ou ele tem que estar alinhado a um aprendizado diferenciado? E essa experiência de 2006 acabou dando vários insights para a gente do que a gente poderia fazer em novas ações. Em 2008 a 2010, nós mantivemos o apoio à TV digital e aí forçando e ajudando para que tivesse mais conteúdo digital interativo. A gente sabia que havia a possibilidade de fazer interatividade dentro do sistema brasileiro de TV digital, sabíamos que o mundo da mobilidade estava avançando rapidamente e entendemos que o desenvolvimento de conteúdo era fundamental. Quando a gente pensa até nas escalas de valor, o negócio de produção, de venda de equipamento e de equipamento tanto de produção como de transmissão, ele tem uma determinada ordem de grandeza. Vamos dizer que é desse tamanho. A escala de venda de conteúdo, de capacidade de receita de conteúdo, em cima do negócio de conteúdo, é muitas vezes essa escala pequena, relativamente pequena, de equipamentos de transmissão e recepção. Fizemos ainda 12 editais com a Ancine para financiar obras de audiovisual para cinema e para TV. Em 2016, a gente sempre continua acompanhando todos esses projetos que a gente contrata. Em 2016, teve um marco importante que foi a criação, ou, na verdade, apresentar de forma clara que o departamento que financiava a tecnologia da informação e comunicação passava também a tratar de economia criativa. Tá? E em 2017, ano passado, a gente patrocinou a Big, que é um dos principais eventos de games independentes, e fizemos também um edital de startup, incluindo uma área específica para jogos eletrônicos, que eu vou passar mais à frente falar dele. Quando a gente fala em conteúdo digital interativo, a gente pensa quais são as formas, até que ponto se dá essa interação. Ela é apenas o uso do celular, e a gente trabalhando com TV digital, logo no início a gente pensava nos modelos de interatividade. O sistema brasileiro vai usar uma interatividade local, ou seja, ela não tem contato, não tem uma conexão com a internet, e todo o conteúdo que precisa ser interativo tem que ser transmitido de uma vez só, alocado e processado no set-top box. Era uma opção. Segunda opção, se esse set-top box estiver interligado na internet, podemos ter uma interatividade usando o canal de retorno, que era a internet, para alterar a programação? Era um outro grupo de conteúdo que a gente podia fazer. Enfim, ficamos discutindo e testando diversos modelos de negócio. E nessa busca por conteúdos digitais interativos, a gente percebeu que existem hoje soluções que ultrapassam tudo o que a gente tinha pensado. Então, eu queria apresentar um vídeo, um vídeo de 3 minutos, de uma obra de audiovisual. É um filme interativo que é passado dentro de uma sala de cinema e que as cenas do filme, elas interagem com a plateia.
e num filme de terror, o que torna ainda muito mais legal essa história. Vamos ver se... 13th Street ist der Sender für Thriller, Horror und Crime. Die Aufgabe: der Zuschauer soll Horror erleben wie nie zuvor. Die Idee: der erste interaktive Horrorfilm im Kino. Bei einem normalen Horrorfilm ist die Rolle des Zuschauers immer die gleiche. Mit 13th Street wird der Horrorfilm zum interaktiven Nervenkitzel. Der Zuschauer bekommt eine eigene Rolle und steht im Dialog mit dem Hauptdarsteller. Dafür entwickelten wir eine Software, die mittels Spracherkennung den Dialog möglich macht. Ein Flyer fordert die Zuschauer auf, ihre Telefonnummern an eine Kurzwahl zu senden. Die Software wählt einen Zuschauer aus und ruft ihn an. Mittels Spracherkennung entsteht so ein Dialog zwischen Zuschauer und Hauptdarsteller. Hallo? Hallo? Du musst mir helfen. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Bleib dran, ja? Ja. Okay. Die Antworten werden in Befehle umgewandelt. Die Software spielt dann die passende Szene ab. So entsteht bei jedem Anrufer ein anderer Film. Der Zuschauer hört an seinem Telefon nicht nur die Stimme der Hauptdarstellerin, sondern erlebt hautnah und parallel zum Film auch ihre Schritte, ihr Atmen, ihre ganze Angst. Links oder rechts? Links. Soll ich rauf oder runter? Runter. Hör zu. Da unten ist jemand. Dann geh hoch. Okay. Was soll ich tun? Soll ich helfen oder weiter? Weiter. Geh weiter. Jetzt bist du dran. Ich hab ja deine Nummer. Scheiße. Wir brauchen ein neues Handy. Last Call sorgte im Kino und auf internationalen Filmfestivals für Aufsehen und Begeisterung und bewies damit: 13th Street ist der Sender für Thriller, Horror und Crime. Esse é exemplo de como é que a gente pode ter uma experiência do cinema, ir ao cinema assistir o mesmo filme e ele ser totalmente diferente todas as vezes que a gente assistir. O que acontece? Quando a gente começa a mexer com conteúdo digital interativo, as empresas que entram nesse setor são empresas de uma nova realidade. Os estúdios têm as suas fórmulas de produzir. Eles já têm um jeito de produzir. E quem vai fazer todo esse conteúdo interativo, geralmente, são as empresas nascentes, que desenvolvem uma tecnologia e que se dispõem a fazer, a partir dessa tecnologia, um conteúdo como nunca antes foi visto. Eu acho que esse é um bom exemplo de coisas que a gente não imaginava que pudesse acontecer e que estão tão perto da gente. Essas tecnologias, o papel da FINEP, em parte, é desenvolver tecnologias que permitam que essas coisas aconteçam mais à frente. Vou falar rapidamente do mercado de games, tendo em vista que a gente está numa feira enorme e que tem uma arena de games super movimentada, mas é um negócio para a gente impressionante. O games nada mais é do que um conteúdo digital interativo, né? A gente joga um game, a gente interage com um conteúdo digital. É uma escala, um mercado em crescimento, com uma taxa de crescimento de 10% ao ano no mundo. Tem uma possibilidade de geração de negócio até em 2021 da ordem de 180 bilhões de dólares, ou seja, um mercado absolutamente importante que surge. E quando a gente faz uma avaliação dentro do tipo de console, ou tipo da forma em que é consumida, ou que é fruída esse conteúdo digital, a gente percebe o seguinte:
Em 2018, 70 bilhões de dólares vão vir de receitas geradas apenas de dispositivos móveis, de games para dispositivos móveis. 32 bilhões de games para computadores e 34 bilhões de consoles. É um mercado bastante relevante. A FINEP entende que, em função desses números, a gente deve continuar apoiando o setor de games cada vez com mais recursos e com mais iniciativas. Quando a gente pega a divisão desse mercado global de games, a gente percebe que a América Latina é ainda tímida em relação ao mercado total, com apenas 5 bilhões de dólares, o que também é dinheiro pra caramba gerado com games. E quando a gente vê a distribuição dentro da América Latina, a gente percebe o seguinte: o Brasil é um mercado hoje, gera receitas em games da ordem de 1,5 bilhões de dólares. Essa é a expectativa para 2018. Em 2017, o número foi 1 bilhão e 300 de dólares. E na América Latina, o mercado cresce a uma taxa ainda maior do que no resto do mundo. Ela cresce a 13,5% ao ano. Além dos games, o que a gente consegue ver como tendência em tecnologias de conteúdo que a gente deve continuar apoiando? A parte de realidade virtual e realidade aumentada é um mercado gigantesco que está começando a ser explorado agora. A gente tem uma expectativa de uso em segmentos como defesa, na área de games, engenharia e design, saúde, enfim, com projeções de 2020, 2025, mas só na área de defesa a expectativa é que a gente tenha 15 bilhões de dólares de mercado para esse setor. O que a FINEP faz para apoiar esse setor? Bem, a gente percebeu que boa parte das empresas que estão nesse setor são startups. São empresas nascentes, que nasceram aqui, muitas dentro das próprias universidades. A gente ouviu as experiências aqui relatadas pelos Andrés, foram 2 Andrés antes de mim. O Newton também apresentou algumas experiências, e a gente sabe que boa parte dessas iniciativas elas acontecem num ambiente, eu diria, quase que acadêmico, e a partir daí elas vão tomando outras proporções. E para apoiar essas empresas precisava, de alguma forma, ter um mecanismo adequado para isso. A gente começou a estudar quais eram os tipos de financiamentos ou quais os tipos de instrumento que a gente tinha para apoiar as empresas em cada etapa. Eu acho que foi na palestra do Newton que ele falou do Vale da Morte, e acho que o André também mencionou a questão do Vale da Morte. A gente viu o seguinte, que a gente separou em algumas etapas. Etapa de ideia, de prototipação, e aqui a prototipação é pré a um MVP. Tá? Depois, o que a gente chamou de startup, onde a FINEP se concentrou. Depois tem a expansão e a consolidação das empresas. Percebemos que, para a etapa de ideia, existiam alguns programas que apoiavam. Tinha a subvenção econômica, alguns programas do Ministério da Ciência e Tecnologia que apoiavam, o Startup Brasil, que apoiava bastante a parte de ideia. A parte de validação do produto, tinha algumas iniciativas que boa parte das chamadas públicas elas são para desenvolvimento do produto, mas tinha uma barreira. Uma vez desenvolvido o produto, quem é que apoiava essa empresa? O risco tecnológico de desenvolver o produto, a princípio, estava dominado. Ele já tem um produto. E aí não tinha um instrumento para ajudar essa empresa. Só que é nesse ponto que as empresas mais precisam de ajuda, porque é ali que ela precisa correr atrás dos seus clientes e botar o produto no mercado para que, de fato, vire inovação. Então, a FINEP verificou e falou, essa área aqui não tem ninguém apoiando. Não tem nenhum instrumento que possa, de fato, injetar recursos nas empresas que estão nesse Vale da Morte. Então, vamos apoiar as empresas? Falamos, vamos apoiar. Tá, mas a FINEP
é inovadora. A gente não pode apoiar as empresas como todas as outras iniciativas. Como que a gente vai apoiar essas empresas do Vale da Morte? Vamos criar um programa de startup que tem um instrumento diferente do que o mercado normalmente trabalha. Como é que o mercado trabalha? Geralmente, o apoio à startup é um recurso não reembolsável colocado na startup. Eu coloco um dinheiro numa startup para ela se desenvolver. Ponto. A FINEP fez um programa diferente. Qual é a ideia do programa da FINEP? Nós vamos colocar um recurso na startup, como um recurso não reembolsável, só que é um instrumento diferenciado. Esse instrumento, na verdade, é um instrumento de opção de compra. A FINEP pode, depois de investir esse dinheiro, fazer uma opção de compra e exercer aquele valor que ela colocou na empresa dentro de um limite até 25%, que foi o que a gente estabeleceu. Tá? Então, é como se a gente fizesse valuation de todas as empresas, como o programa trabalha com financiamentos até 1 milhão, é como se a gente fizesse o valuation de todas as empresas, um pré-valuation de 4 milhões. E, a partir daí, tem as regrinhas de saída, mas a FINEP, o negócio da FINEP não é ficar ganhar ainda muito mais dinheiro com essas empresas, mas é ter uma saída que seja justa. E só entrar, de fato, nas empresas em que as chances de dar certo é melhor. Porque quando você entra numa sociedade, você tem uma série de implicações que não são poucas. E para uma empresa estatal entrar nisso, não é trivial. Então, a gente moldou esse tipo de operação. Qual é o nosso público-alvo? A gente considera startup toda empresa com faturamento a 3 milhões e 600. Por que isso? A startup, para a gente, não é uma empresa nascente apenas. É uma empresa que tenha um produto novo e que tenha um porte em que, provavelmente, boa parte dos recursos que ela arrecada é para pagar o seu corpo de desenvolvimento, e ela não teria como escalar. Então, os recursos da startup, boa parte do recurso é para quê? É para pagar as ações de marketing, para você conseguir fazer o teu lote pioneiro, é para você conseguir apoiar a empresa a atender a uma grande demanda. A gente cansa de ver empresas que dizem assim, André, eu desenvolvi o produto, mas veio um pedido para mim de uma ordem de grandeza que eu não tenho capital para fazer isso. Fala, caramba, você tem um grande comprador que valida o seu produto, dizendo que o seu produto é muito bom, e você não consegue atender porque você não tem um mínimo de capital para atender essa demanda que foi exigida. Então, a gente entende como empresa startup, ela pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos de existência. O negócio tem que ser startup para a gente. A FINEP faz aportes até R$1 milhão de reais, é uma opção de compra. O valuation é definido no momento da conversão, e aí tem uma série de definições de critérios já pré-definidos. Para esse programa, a FINEP alocou 50 milhões em 2 rodadas. Dentro das áreas temáticas, tem um destaque na área de economia criativa e jogos. Eu vou falar aqui todas as áreas, tem agritech, BIM, biotecnologia, cidades sustentáveis, defesa, economia criativa e jogos eletrônicos, educação, energia, fintechs, internet das coisas, manufatura avançada, mineração, petróleo, gás e etanol, indústria química. Além desse setor, dessas áreas temáticas, a gente abriu ainda, na segunda rodada, algumas tecnologias habilitadoras. São tecnologias que são transversais. Então, a gente aumentou ainda o leque de empresas que podem participar na chamada de startup. O que a gente faz? A gente tem no nosso mecanismo de avaliação também uma avaliação dos co-investidores. Uma empresa que tem já um anjo ou que tem cartas de intenção de investimento de outras empresas, ela é avaliada pela FINEP de uma outra forma. E ela obtém uma nota maior do que as empresas que não têm essas cartas. Nós fizemos a primeira rodada, recebemos mais de 530 propostas em todas as áreas. A área que mais apresentou proposta foi na área de internet das coisas, e a gente percebeu também uma coisa interessante, que foi o estágio de maturidade das empresas startups em apresentar proposta. Eu lembro que na internet das coisas eu sentei para avaliar junto, eu queria ver o que vinha, sentei junto com a minha equipe e vi o seguinte:
tinha proposta de internet sem coisa, tinha proposta de coisa sem internet. Então, as pessoas entendiam ali qual é a oportunidade que eu tenho para obter esse recurso, mas não sentavam para escrever as propostas com calma. E aí eu vou fazer o link, quer dizer, se a gente tem metodologias que são mais ágeis hoje para a gente implantar startups, ao mesmo tempo tem que usar, a gente precisa registrar esse conhecimento, porque quando você vai participar de uma etapa concorrencial, parte do que você vai fazer, ou de quem vai te avaliar, é no que está escrito. Então, o plano de negócio, ele morre, mas ele ainda tem que ter uma base, porque sem o mínimo, você não consegue apresentar isso para uma agência de fomento. Então, eu diria que ele é um morto-vivo, né? Ele está morto, mas ele precisa, como a gente está aqui no Grink, com os zumbis e tudo mais, eu acho que faz parte. A gente percebe que a área de jogos teve uma procura relativamente pequena, 27 propostas. O resultado final dessa primeira rodada indicou o seguinte: nós selecionamos 25 empresas, em que o maior número de propostas foi para a área de internet das coisas, games, que ficou com 3 propostas apoiadas, com empresas bastante interessantes, e eu diria até de 27 propostas que foram apresentadas inicialmente, ter 3 aprovadas é um número bastante importante. Estamos na segunda rodada de investimento, recebemos mais de 360 propostas, aqui reduziu o número, acho que ficou muito colada, uma colada em cima da outra. A gente está numa etapa, a gente passou agora da etapa, o que a gente faz? A gente faz 2 etapas, uma etapa de análise de material, quer dizer, as empresas mandam, preenchem um cadastro, dizendo quem elas são, quais são os produtos que elas fizeram, quais são os serviços, modelos de negócio, como é que ela vai explorar, fala um pouco do produto que eles têm, do mínimo produto viável que eles têm, e gravam vídeos. A gente, inclusive, deu a chance de fazer upload de vídeos. A gente faz essa primeira análise, seleciona 75 empresas que vão para uma etapa presencial. Essa etapa presencial é um pitching bem forçado, e desses 75 sobram 25 que podem ser apoiados. A gente está agora na segunda rodada, nessa etapa de selecionar os 25, dentro dos 75 que já foram selecionados da primeira fase. O resultado está previsto para o dia 30 de maio, ou seja, daqui a uma semana, e a gente já está estudando as possibilidades de fazer um novo edital, um novo programa dentro dessa área. Tá? Então, aproveito para agradecer o convite da Grink, é um prazer estar aqui e estou à disposição de vocês. Muito obrigado.